E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Olhar Internacional e hoje eu tenho comigo aqui o Dr. Alan Dutra, né? Que nós nos conhecemos lá no Panamá, né? Por acaso, calhou até da gente voltar pro Brasil no mesmo voo. Foi. Né? Conversamos bastante. E essa questão de saúde é interessante porque você sempre tem que se alimentar viajando no Brasil, no exterior e principalmente viajando a gente acaba comendo muita coisa boa e muita coisa que não deve, né? Então, vamos falar sobre alimentos que te prejudicam, né, cognitivamente. Será que existe isso mesmo? Alimentos que podem te prejudicar e te deixar, tipo assim, mais parecido com Homer Simpson, mais burro? Com certeza, tem tudo a ver, né? Mas, doutor, eu ia pedir para você se apresentar primeiro, falar do seu canal, do seu trabalho, e aí a gente vai para a nossa querida lista aí dos alimentos. Temos uma listinha aqui, uma colinha, tá, pessoal? Para poder não esquecer de nenhum detalhe importante para vocês, tá? Meu nome é Alan Dutra, sou médico há 25 anos. A minha formação original é em cirurgia geral e urologia. Tem mais ou menos 10 anos que eu me dediquei à medicina funcional, integrativa e estilo de vida. Tá? São modalidades de medicina que vão na raiz dos problemas, que vai na origem dos adoecimentos. Então, a medicina funcional é muito fascinante porque ela vai de encontro com a medicina do passado, de ver o seu corpo por inteiro, sabe? Aquele médico de família, aquele médico que pergunta da sua vida, quer saber como é que está o relacionamento, como é que estão as coisas na sua casa, aquela pessoa que tem aquela visão da sua família, né? Isso associado às informações mais modernas de saúde dentro dos estudos científicos, tá? Então é uma coisa muito bacana porque é um resgate do passado com informações modernas. Então a gente valoriza muito a medicina natural, que usa suplementação, que usa alimentação, hábitos saudáveis de vida. Então é uma consulta muito longa, que passa de 1 hora, muitas vezes a minha consulta inicial são 2 horas, justamente para a gente entender o contexto socioeconômico, cultural, alimentar, psicológico, o que essa pessoa faz em termos de atividade física, para a gente poder estar proporcionando o melhor atendimento possível e, na medida do possível, usar um máximo de recursos naturais, de suplementos, de vitaminas e etc. Então tem muito do ortomolecular, mas é mais abrangente ainda do que a ortomolecular. Sim, e você fala de tudo isso, né, no seu canal aqui no YouTube, né? Eu falo tudo isso no canal do YouTube. O nosso canal já tem de tempo de atividade, assim, com produção de conteúdo bastante frequente. Temos 6 a 7 anos esse canal, já temos por volta de 700 mil inscritos e é um canal, graças a Deus, que tem uma boa fidelização, as pessoas voltam ao canal e é muito recompensador para mim, está mudando a vida de milhares de pessoas com esse conteúdo, né? Eu e outros colegas médicos também tem outros canais no YouTube, também tem material bom no Instagram, que a gente procura melhorar a qualidade de vida das pessoas e com não só a longevidade, que é importante, mas longevidade com qualidade. A pessoa ter o máximo possível de qualidade de vida e saúde, sem depender de um monte de medicamentos, tem um monte de efeito colateral. Ótimo, saúde é tudo, né? Quando a gente não tem, realmente a gente dá valor. É uma daquelas coisas que a gente só valoriza quando deixa de ter, né? E mesmo quando você não está doente, acho que o Dr. Leir Ribeiro fala disso, né? Que é diferente, né? Você não está doente é diferente de você ser uma pessoa saudável. É bem diferente. Né? E isso impacta também a questão... ausência de doença não é saúde, é isso que ele fala muito. Sim, que muitas pessoas pensam, não estou doente, não estou morrendo, não estou com nada, então está tudo certo. Né? Mas acho que tem muita gente que não sabe o que é você realmente dormir bem, se sentir bem, fisicamente, cognitivamente. Eu nem sempre sei isso, tá? Porque eu viajo muito, eu mudo muito de hábitos e tem hora que eu me sinto, nossa, 100%, a cognição, dormindo bem, sem precisar de nenhum remédio nem nada. E também há momentos que eu passo por períodos de insônia, durmo mal, paro de treinar, como porcaria, e eu sinto a diferença. Então assim, eu já mudei muito de dieta também, já fui vegetariano, já fiz dieta cetogênica, já comi muita porcaria também. Com certeza a gente vai passar pela lista aí, eu vou ter experiências. Então eu sinto esses dois lados, né? Mas eu acho que é muito complexo essa questão da saúde, né? Entender tudo isso. Eu acho que eu, às vezes, tenho preguiça. Eu acho que muitas pessoas passam por isso, tipo, é mais fácil comer porcaria logo. É muito complicado entender macronutrientes, essas coisas, é muito difícil. O que eu digo para as pessoas é o seguinte, comece com simples, comece com básico. Tá? Tem muita gente que começa a conhecer esse mundo e a gente tem assim já 900 vídeos no canal, isso porque eu tive que apagar muito vídeo, né, por causa daquele evento de saúde que vocês sabem qual que é
Não queiras atrapalhar aqui o vídeo do Rafael. Então, eu tive que pagar um monte de vídeo, então, mas era já para ter mais de 1000 vídeos, tá? Então, tem muito vídeo que fala assim, alimento que é ruim, com muito detalhe, e as pessoas ficam angustiadas, porque elas pensam assim, eu não posso comer mais nada. Vou viver de vento, vou viver de luz, vou viver de... Aí o pessoal fica às vezes assim, tem muito hater no canal que fica falando isso, tá? E outras pessoas que não são haters, mas que tem aí um ponto... Então, pessoal, faça o básico primeiro, tá? Você não precisa ser uma coisa absurdamente avançada, entendeu? Aos pouquinhos você vai agregando valor. Então, nós vamos falar aqui dos piores alimentos para você evitar. Só de você fazer isso já está fazendo muita coisa, tá? Independente de você estudar a respeito dos alimentos ruins... independente de você estudar sobre os alimentos bons, os excelentes, os que vão te gerar um ganho a mais, só de você estar longe desses alimentos ruins, você já vai estar dando um ganho muito grande na sua saúde. Maravilha, então. O primeiro alimento que nós vamos falar aqui. Primeiro. O xarope de milho rico em frutose. Essa desgraça está em quase todo alimento industrializado. Então você vai comer um alimento, um salgadinho, por exemplo, um suco industrializado, um desses achocolatados, dá uma olhada no rótulo e vê se você não acha. A maioria desses produtos tem xarope rico em frutose. Ele é um xarope de frutose derivado do milho, tá? Então esse alimento é terrível, tá? Porque ele é uma forma de açúcar que é extraído do amido de milho, ele altera o metabolismo, ele gera resistência insulínica, ele gera inflamação crônica, tá? Nossa. Então a gente vai ter pouco tempo aqui para falar de resistência insulínica, mas depois vocês podem ir lá no canal, né, Dr. Alain Dutra, e pesquisar melhor sobre resistência insulínica. Mas falando em termos gerais, quando você come muitos alimentos que são ricos nesse xarope de milho de alta frutose, você vai estar inflamando o seu corpo e isso a longo prazo pode gerar não só o diabetes, que seria o mais óbvio, mas pode gerar câncer, pode gerar doenças crônicas cardiovasculares, aumenta o risco de Alzheimer, aumenta o risco de AVC. Então fique longe desses alimentos industrializados, rico nesse produto xarope de milho de alta frutose. Tem um estudo da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e para isso eu vou usar minha colinha aqui, tá? Porque também eu não vou memorizar todo o texto aqui. Ratos que consumiram xarope de milho tiveram uma performance reduzida, dificuldades de memória e aprendizado. Então, os cientistas da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, investigaram esse impacto do xarope de milho rico em frutose e verificaram esse efeito que eu falei para vocês aqui, tá? Então, é muito importante que vocês tenham essa preocupação, evite ao máximo possível os alimentos que têm declarado isso no rótulo. E nos Estados Unidos isso é muito consumido, né? Tem em muitos produtos. É tipo um açúcar disfarçado, né? A pessoa procura açúcar de baixo custo, porque para a indústria é muito mais barato pegar a frutose do milho do que utilizar a sacarose, por exemplo, da cana-de-açúcar ou de outra origem. E eles descobriram também que ele é altamente viciante. As pessoas têm a tendência de voltar a comer aquele alimento que tem esse xarope de milho de alta frutose. A gente pode falar nome de alimentos aqui? Tem no Brasil algo que é muito comum que as pessoas comem, que tem esse xarope? Tem um substituto do mel, tá? É pegadinha esse, né? Sim. Esse é o pior de todos, porque ele é praticamente só xarope de milho de alta frutose, tá? Sim. Que rima com quero, tá? Acho que eu não vou falar o nome da marca aqui pro fabricante não vir atrás depois de mim, né? Sim. Beleza, e o próximo então? O próximo então são os adoçantes artificiais, tá? Você estava falando do aspartame, né? Sim. Então em off aqui, antes de a gente começar a gravação, ele perguntou do aspartame. O aspartame é um dos piores adoçantes que tem, porque ele é um produto que é neurotóxico, tá? Então, vamos falar também, além desse produto que é neurotóxico, a sacarina, o acesulfame K, tá? Todos eles podem afetar a memória, tá? Tem um estudo que pegou esses três, a sacarina, a acesulfame K e o aspartame, e esse estudo verificou que atrapalhou a memória, tá? Deu também alterações metabólicas e gerou risco de diabetes também. Mas vai perguntar, como é que um adoçante que não tem caloria pode aumentar o risco de diabetes, tá? É porque quando você sente o gosto doce na boca, o seu cérebro já reconhece isso e manda uma mensagem para o intestino e já libera a substância do seu intestino delgado, tá, que aumenta o nível de insulina no seu organismo. Então esse pico de insulina que dá mesmo sem caloria já tem um efeito de aumentar a resistência insulínica e aumentar o risco de diabetes. Pior que isso está presente em tantos alimentos, né? Até aqueles lá zero açúcar, por exemplo, barrinha de proteína. Exatamente. Então o que eu recomendo? Procura, tá? Qual que é o melhor adoçante? Nossa. Tá?
é o monk fruit, que não é muito comum esse adoçante, tá? Fruta do monge, né, na tradução. Tem também o stevia puro, tá? Só que você pode achar barrinha de proteína, por exemplo, com stevia puro, já vi, tá? Sim. Mas é mais comum você achar essas barrinhas de proteína com aqueles xilitol da vida, tá? Sim. E outros parecidos, que tem miniol, que são os polióis. Esses polióis, eles são menos ruins, tá? Mas eles também têm estudos mostrando que eles atrapalham o microbioma intestinal. E maltodextrina? A maltodextrina é um carboidrato, né? Que vai ser digerido e vai transformar em açúcar, tá? Então a maltodextrina, por um corredor assim, é muito comum o corredor utilizar, eles tomam aqueles saquinhos que tem maltodextrina durante a corrida, sim. E isso daí, para uma pessoa que tem uma alta atividade física, não é um problema, mas para uma pessoa normal, assim, se consumir muito isso daí, vai ter problema de resistência insulínica também, tá? Que é o estágio que vem antes do diabetes, tá? Então nesse estudo, todos os ratos que consumiram esses 3 adoçantes tiveram dificuldade de memória e aprendizado comparado com os ratos que não consumiram, tá? Então, o aspartame, como já falei, está relacionado a problemas comportamentais, problemas cognitivos, dificuldade de aprendizado, dor de cabeça, convulsão, enxaqueca, irritabilidade, ansiedade, depressão e insônia. Caramba, pior que depois que eu tive Covid, eu passei, não sei porquê, a tomar Coca Zero, de vez em quando, depois tomava lá uma aqui, outra ali. É pior do que a outra, por incrível que pareça. Então, e aí eu pensei, depois do Covid eu senti que minha cognição piorou e parte disso talvez não voltou atrás, mas eu fico me questionando agora, será que meus hábitos pioraram depois e consequentemente eu fiquei mais burro depois do Covid? Pode ser, mas vou te dizer que tem muita gente hoje que tem síndrome pós-Covid. E está dando névoa mental, né, o fog. Sim. Mental, está dando problemas de energia. É uma parcela relativamente pequena se você considerar o todo, mas tem tido problemas com isso daí no consultório, pessoas que síndrome pós-Covid. Que interessante, quando eu fazia dieta cetogênica eu não tomava nada, cara. A única bebida era água e água com gás. 0 caloria. E recentemente passei a tomar essa porcaria, também parei agora, né? Mas o mais recomendado, eu sou um grande defensor da dieta cetogênica, mas eu penso que o ideal para a maioria das pessoas é fazer alternâncias, ficar 3 meses cetogênica, sai da cetogênica, mas come carboidrato de alta qualidade, carboidrato complexo, fica fazendo esse vai e vem. Tem alguns estudos mostrando que é melhor até do que ficar só na cetogênica. Agora para quem tem déficit cognitivo, eu recomendo ficar direto na cetogênica. Tem uma versão da cetogênica que chama Ketoflex, que eu recomendo para os pacientes que têm déficit cognitivo. Difícil é ter vida social na cetogênica, né? É difícil mesmo, né? Realmente, você tem razão. É uma grande reclamação que eu escuto isso aí mesmo. Por isso que é mais uma razão para você fazer a alternância disso aí. Né? Não quer dizer que quando você sair da cetogênica, você vai enfiar o pé na jaca e começar a comer um monte de porcaria, né? A ideia é você fazer uso de carboidratos de boa qualidade, como batata doce, arroz integral, arroz basmati, arroz negro, arroz vermelho, esse tipo de coisa, né? Quinoa, amaranto, chia. Carboidrato complexo. Complexo de boa qualidade, tá? Então, o próximo alimento que nós vamos discutir aqui são os refrigerantes diet, já emendando o que você falou, que aí tem mais umas informações sobre isso, tá? Fora os adoçantes, nós já falamos aqui, tá? Tem um estudo mostrando, mais de um na verdade, mostrando uma correlação entre o consumo de refrigerantes diet e maior risco de acidente vascular cerebral. Tá? Tem as referências para quem quiser saber. Se você quiser colocar a referência na descrição do vídeo, para os haters, né? Você vai arrumar um novo tipo de hater agora. Os da saúde. Não, vou mandar os haters do meu canal para o seu canal, que eu estou com muito aqui, né? Tá certo. Então, a pesquisa da Universidade de Boston, por exemplo, indica que a ingestão diária de refrigerante diet pode aumentar o risco de AVC e a demência em quase 3 vezes. Nossa. Tá? No entanto, é importante ressaltar que esse estudo é observacional, é inicial ainda, mas serve de alerta para vocês e baseado em questionários alimentares. Então, o nível de evidência desse estudo não é muito alto, tá? Porque não é um estudo de intervenção, é um estudo de questionários alimentares, tá? Mas ele serve de alerta e eu acredito que isso aqui seja correspondente à realidade, ok? O próximo alimento são os óleos vegetais comuns de semente, tá? Óleo de soja, milho, canola, girassol. Nos Estados Unidos tem também o óleo de algodão, no Brasil não é comum, tá? Então esses óleos todos são problemáticos. Então os óleos vegetais à base de sementes, esses que eu já falei, eles parecem inofensivos, mas eles são inflamatórios. Por quê? Eles produzem estresse oxidativo. Eles contêm ácido linoleico, que é um tipo de ômega 6, que em excesso
tá? As populações que tinham uma dieta ancestral tinham uma relação de ômega 3 para ômega 6 mais ou menos de 1 para 4, ou seja, para cada 1 ômega 3, 4 ômega 6. Hoje, na dieta da maioria das pessoas, a relação é de 1 para 20. Tá? Então, é excesso de ômega 6. Então, o linoleico, que é um ômega 6 em excesso, ele tem um papel de produzir, tá, derivados que são inflamatórios. Tá? E esses óleos, óleos vegetais, é fácil fugir deles quando você cozinha em casa. Porém, quando a gente vai para um restaurante, provavelmente é isso que eles vão ter usado. É muito difícil. É uma das razões pelas quais é interessante, né, pessoas que estão sempre viajando, como é o seu caso, eu sei que você já faz isso, você faz a maioria das refeições na acomodação, né? Sim, quando a gente fica mais tempo, com certeza. Porque realmente você vai ter muita dificuldade de achar um restaurante que vai usar esses óleos melhores. A não ser que seja já um restaurante focado em macrobiótico, alimentação natural, algo do tipo, tá? Então tem que ficar atento em relação a isso, né? Então, substituto para isso, manteiga, óleo azeite. Aí que tá, tem uma grande polêmica em relação ao óleo de coco, né? Tem muitas fontes médicas, se vocês forem pesquisar, tem muito nutricionista e médico falando mal do óleo de coco. Eu, assim como o Dr. Ribeiro, eu sou da ideia de que o óleo de coco não é um problemático, ele é um óleo que tem algumas questões, assim, por exemplo, para quem tem a mutação, por exemplo, de um gene chamado ApoE4, tá? É interessante que você evite um pouco o óleo de coco e aí você vai preferir o azeite de oliva extra virgem. Mas para as pessoas que não têm ApoE4, o óleo de coco é uma excelente opção. Então, azeite de oliva extra virgem, óleo de coco, óleo de abacate também é uma ótima opção. Tá? E a manteiga clarificada, a manteiga ghee também é uma ótima opção. E aquela velha gordura antiga dos nossos avós, né? a banha de porco. Sim. Aí vai ter gente que vai falar, não, mas a gordura saturada faz mal para a saúde. Isso aí é um grande problema, tá? Porque a maioria das fontes também fala que gordura saturada é ruim, mas é do meu entendimento de muitos outros médicos que seguem a linha que eu sigo, de que a gordura saturada não é o vilão e que os estudos que falam que ela é ruim, na verdade está misturando várias gorduras de várias origens e está chegando a conclusões erradas. Tá? Sim. Ótimo. Então... O próximo aí da lista? É o peixe com alto teor de mercúrio. Então, se você come peixe de mar, peixe grande, que é peixes que geralmente são predadores, é o caso do atum, né? Ele come outros peixes, ele vive mais que a média da vida dos peixes, então ele acumula mercúrio. Tanto ele faz um aumento da quantidade de mercúrio porque ele vive mais e ele come outros peixes. Então, evite esses peixes grandes de mar, porque o mar hoje está bastante contaminado com mercúrio. No Brasil também é um problema em termos de peixe de rio. Alguns rios da Amazônia estão também com problema de carimpo irregular e mercúrio. Então, prefira cavalinha, arenque, sardinha, peixes pequenos de mar, esse tem menos mercúrio. Tá? Cara, logo o atum, porque é uma coisa tão conveniente, sabe? Quando você está sem tempo e tal, e tem lá a latinha de atum, você come atum em azeite, aparentemente saudável, só que... Pois é um problema. O problema é o excesso? Se você come muito atum, até recomendo que você faça exame de mercúrio, tá? Você sabe aquele Tim Robbins? É Tim Robbins, né? Aquele coach lá, super famoso. Tony Robbins. Falei errado, Tony. Tony Robbins. O Tony Robbins, ele se contaminou com mercúrio. Nossa. Porque ele comia muito peixe. Teve uma fase que ele foi fazer aquela dieta pisci, agora esqueci o termo, mas é uma dieta baseada em peixe. E ele descobriu depois que ele estava intoxicado com mercúrio. Mas isso ele depois de adulto ou estava relacionado com o problema que ele teve na juventude ainda, que ele teve que fazer uma cirurgia? Não, essa coisa é recente isso daí. Ah, é recente? É de poucos anos para cá, entendeu? Não, pô, que pena. Sim, são verdades que eu não gosto de ouvir, porém são verdades necessárias. Por isso que eu tenho os meus haters também, por isso. Pô. Entendeu? Olha aí, ó. Uma coisa que eu esqueci de mencionar quando você estava falando dos óleos vegetais, manteiga, muita gente no Brasil não sabe a diferença entre manteiga e margarina. Você vai numa padaria e pede lá um pão na chapa com manteiga, eles metem lá margarina. Exatamente. E você fala, não, mas isso não é margarina, isso não é manteiga, é margarina. Eles vão achar que você é a pessoa mais frescurenta do mundo, porque para eles é a mesma coisa. Margarina é um dos alimentos que a gente coloca nessa lista, né? A margarina, antigamente, ela era feita com os óleos de gordura trans, tá? E hoje tem uma legislação falando já para não usar mais gordura trans, eu não sei se está todo mundo seguindo, tá? Só que eles colocaram uma outra porcaria no lugar, que é a gordura interesterificada.
É outra, eles pegam a gordura vegetal, o problema da gordura vegetal é que ela em temperatura ambiente, geralmente ela não tem consistência, ela fica líquida. Então eles precisam colocar, no caso antigamente quando era gordura trans, eles colocavam moléculas de hidrogênio dentro dessa gordura vegetal, por isso chama hidrogenada, é outro nome da trans. E essa gordura descobriu-se que é altamente inflamatória, da margarina. Hoje essa margarina não tem mais essa, pelo menos teoricamente, a lei diz para não ter, e eles colocaram uma outra porcaria artificial que é interesterificada, que a gente ainda não tem muitas informações a respeito. Mas certamente vai aparecer estudo aí falando que não é muito boa. Tá? Sim. Então cuidado com a gordura trans. Tá? Isso é muito comum também em sorvete industrializado. Qualquer alimento que tem gordura industrializada é muito comum que tenha gordura trans. Sim, que muitos devem confundir a gordura trans, que é ruim, com a saturada, né? Que é uma gordura Exatamente. Natural. Então esses estudos aí você tocou num ponto fundamental. Esses estudos que falam mal da gordura saturada, muitas vezes eles não diferenciam, tá? Especialmente na literatura norte-americana, é muito comum o americano comer, por exemplo, carne processada. Sim. Aí começa a falar que carne faz mal. Por quê? Não consegue diferenciar a carne processada da carne não processada. Das gorduras acontece a mesma coisa. Então, o cara que tem um hábito ruim de saúde, muitas vezes ele consome gordura saturada, gordura trans e mistura tudo, aí na hora de fazer o estudo não consegue diferenciar uma coisa da outra. Esses estudos têm talvez incentivos financeiros por trás? Tem muito disso aí. Então, também. A gente tem motivo também para desconfiar um pouco. Mesmo estudos de revistas grandes, tá? New England, JAMA, Lancet, tem estudo assim, tá? Infelizmente. Tá? A gente está indo bem devagar aqui na lista, né? Tem um pessoal que é sempre assim um pouco mais impaciente, já quer logo em 1 minuto ver a lista, né? Mas a gente está passando bastante informação aqui. Então, tem mais um ainda? Tem aqui o glúten, tá? É uma proteína que é encontrada naturalmente no trigo, né? Muitas pessoas já ouviram falar no trigo, aliás, no trigo não, no glúten. E aí o que acontece? Para a medicina mais oficial, o glúten só é um problema para os celíacos, que é 1% da população. Tá? A doença celíaca é uma doença que a pessoa nasce, tá, com predisposição genética do glúten, que é uma cola, é uma proteína, mas na verdade funciona como se fosse uma cola, que ela é mal digerida pelo nosso organismo, tem vários peptídeos do glúten que não são totalmente digeridos, e a pessoa não consegue absorver isso daí, e essa proteína tem ação inflamatória no intestino. Tá? Só que na doença celíaca a pessoa passa muito mal, ela fica com uma diarreia crônica, fica com sangue nas fezes, etc. Só que a gente sabe hoje que a grande parte das pessoas não tem doença celíaca, mas tem intolerância não celíaca ao glúten. Então o glúten é um alimento altamente inflamatório, tem pessoa que desenvolve convulsões por causa do glúten, tem pessoa que desenvolve doença psiquiátrica por causa do glúten e não sabe, tem pessoas que desenvolvem doenças autoimunes por causa do glúten, é o caso desse Hashimoto, por exemplo, tá? Que é uma tiroidite inflamatória, tem várias doenças aí relacionadas ao glúten, então mesmo que você não seja celíaco, evite o glúten, tá? Não estou falando para nunca mais comer glúten, mas se você puder, coma o glúten esporadicamente, não coma todos os dias como a maioria das pessoas fazem, café da manhã, almoço e janta, né? Tem gente que toma café da manhã, come pão, almoça, come lá na sobremesa um croissant, sei lá, uma torrada doce, e à noite come pão de novo, né? Então toma cuidado com isso, porque o glúten, para muitas pessoas, gera doenças crônicas, tá? Eu achei que eu nunca tinha que me preocupar com glúten. Tem pessoas que têm névoa mental por causa do glúten, tá? É uma minoria, mas isso acontece, tá? Aí tem mais informações sobre isso no canal, depois se vocês quiserem ver com mais detalhes, que já tá... Eu achei que o vídeo ia ficar mais curto, mas a gente está se estendendo um pouco. A gente está indo longo, tá? O vídeo está ficando longo. Tá ficando longo. Tem mais um ou mais dois? É o último. Aí eu vou passar bem rapidamente sobre isso aqui, tá? Porque o tempo já está um pouco, né, avançado, então evitem fast food, evitem frituras, alimentos ultraprocessados, tá? É muito importante por causa das gorduras trans que já falamos, por causa dos açúcares excessivos, por causa do xarope de milho de alta frutose que já mencionamos, tá? E a água com flúor, tá? Então no Brasil, em boa parte do mundo, a água é fluoretada, né? Qual é o problema do flúor? Porque você vai dizer, não, mas eu fui no dentista, ele foi lá e pôs flúor no meu dente, né? Para não dar cárie. Então o flúor, para isso é ótimo. O problema é que o flúor é uma substância que faz mal para o cérebro, tá? Então, a maioria dos países desenvolvidos que descobriram isso não estão fazendo mais a fluoretação da água, mas no Brasil ainda se faz fluoretação da água, de rotina, tá? Então, na Europa Ocidental, por exemplo, só apenas 3% da população consome água fluoretada, tá? E no Brasil é praticamente 50% da população. Então, pesquisas antigas e recentes mostram que a água fluoretada está associada à diminuição da inteligência, tá? As pessoas que
tem muito contato com flúor, tem menos inteligência. Muitos vão dizer que é proposital isso aí. Pode ser, né? Para votar em determinados políticos, né? Pois é, então coloca mais flúor na água, tá dando certo. Tá bom? Então era isso, pessoal, tá? Então tem mais informação aqui, mas vamos parar por aqui. Sim, o vídeo tá bem para o vídeo não ficar longo demais. Se vocês quiserem saber mais informações, vão lá no canal Dr. Alan Dutra e vocês vão ter bastante informação sobre isso. A gente vai continuar lá com um vídeo sobre o oposto, né? Falar Exatamente. agora os alimentos que te deixam mais inteligentes, né? E agora, eu vou até deixar esse vídeo aqui, quando ficar pronto vai aparecer aqui para você clicar. E as informações aqui do Dr. Alan Dutra vocês vão encontrar também aqui na descrição do vídeo. Então, muito obrigado, valeu pessoal. Obrigado pessoal, foi um prazer estar aqui. Até o próximo vídeo.